Ei, gente, tudo bem? Espero que sim. Pega a pipoquinha e bora começar esse vídeo. Bom, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo sobre o intercâmbio mais barato do mercado. É uma modalidade de intercâmbio relativamente nova, então eu vou trazer para vocês nesse vídeo quais são as vantagens e as desvantagens, pontos para ficar atento. Mas se você é novo por aqui, não sabe quem eu sou, deixa eu me apresentar. Meu nome é Raíra, eu tenho esse canal aqui para falar sobre viagens, sobre intercâmbios e principalmente como vocês podem viajar mais gastando menos. Meu objetivo aqui é ajudar a quem, assim como eu, gosta muito de viajar e não é milionário, mas também não quer deixar de ter as experiências só por causa disso. Então, o intuito desse canal aqui é ajudar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí. Nesse início é muito importante vocês se inscreverem no canal, me ajuda muito e me estimula muito trazer conteúdo aqui. Então, bora lá! Vamos falar sobre o que interessa. Intercâmbio voluntário. É sobre isso que a gente vai falar. É esse o intercâmbio mais barato do mercado, como alguns andam dizendo por aí. E o que é isso? O que é intercâmbio voluntário? O intercâmbio voluntário nada mais é do que uma modalidade de intercâmbio relativamente nova. Hoje em dia você vê mais pessoas falando sobre isso, mas há uns 5 anos atrás, até menos, 2, 3, não era tão comum as pessoas saberem o que é intercâmbio voluntário. Então, não é muita gente que sabe, tá por dentro das regras, porque foge um pouco daquele intercâmbio tradicional que todo mundo já tá ligado com. E apesar de eu ter falado que esse intercâmbio é relativamente novo, essa modalidade começou há 50 anos, mas agora que ela está se popularizando um pouco mais. O que é efetivamente intercâmbio voluntário? O intercâmbio voluntário é um intercâmbio baseado na troca, ou seja, é uma troca mútua de experiências. Geralmente, você oferece a sua força de trabalho e, em troca, você recebe alguns benefícios e a intenção é uma troca cultural. O intercâmbio voluntário surgiu assim, o objetivo dele é a troca. Isso, gente, na teoria, tá? É sempre bom a gente lembrar disso. Então, vou explicar um pouco na prática como que funciona isso. Hoje em dia, existem algumas plataformas, a mais famosa de todas é a Roadpackers. Essa plataforma é uma plataforma onde você pode encontrar esses intercâmbios, essas vagas de intercâmbio voluntário. E o que são essas vagas de intercâmbio voluntário? São lugares para você trabalhar. Como eu falei, é um intercâmbio baseado na troca. Então, você vai para algum lugar para oferecer a sua força de trabalho. E aí, você vai oferecer o que você pode e tem para oferecer. Então, por exemplo, é muito comum vagas em hostel. Você vai para um hostel, você vai dormir nesse hostel, que é onde entra a parte da troca do seu anfitrião. Ele vai te dar sem custos, porque você está pagando com o seu trabalho, sem custos, uma cama para você dormir. Alguns envolvem alimentação, tem alguns que envolvem bicicletas, tem alguns que você pode usar a lavanderia do lugar. Então, tem vários tipos de benefícios que você pode ter ao fazer o intercâmbio voluntário. E é muito importante a gente focar nesse nome voluntário. O intercâmbio voluntário, ele não tem um manual, não tem uma regra que está escrito em algum lugar, o que você pode, o que você não pode fazer, mas a gente tem que entender que você está trabalhando voluntariamente para uma pessoa. Isso não caracteriza um trabalho. Então você não vai poder trabalhar 8 horas, não pode não ter folga. Então existem sim algumas regras que às vezes é definido pela plataforma e também o anfitrião vai te apresentar algumas outras regras. Um anfitrião pode te oferecer algo e o outro não vai oferecer, então sempre vai depender da vaga e das especificidades daquela vaga. Sobre idade, quem pode fazer esse tipo de intercâmbio? Você tem que ter no mínimo 18 anos, mas quem vai definir idade mínima, a idade máxima, vai ser o seu anfitrião. Aqui é sempre bom a gente lembrar que, como eu estou falando durante o vídeo inteiro, o intercâmbio voluntário, ele é um acordo. Então, várias cláusulas desse acordo vão ser ajustáveis. Então, sobre essa questão de idade, depende, mas na maioria das vezes você vê que eles botam, por exemplo, mínimo 18, máximo 80, ou seja, literalmente qualquer pessoa. Como eu falei, vocês podem encontrar essas vagas em algumas plataformas específicas e também tem outras formas de encontrar intercâmbio voluntário, que aí é tema para outro vídeo, que você não vai precisar de plataforma nenhuma. A mais famosa de todas, inclusive é uma plataforma brasileira, é a Roadpackers. Eu vou deixar no link aí da descrição do vídeo para vocês poderem dar uma olhada, porque a Roadpackers, ela é uma plataforma paga, assim como as outras que eu vou trazer aqui, a maioria dessas plataformas são pagas, então é uma prática comum. Existem outras plataformas como a Workaway, existe a Helpex
E para hostels especificamente, vocês podem entrar em contato diretamente com o hostel para perguntar se eles oferecem esse tipo de trabalho voluntário. E aí é onde entra o que eu falei, que nem sempre você vai precisar de uma plataforma para poder se aplicar e achar essas vagas. Mas eu sugiro que, caso você tenha ficado curioso, pausa aqui esse vídeo e já dá uma olhadinha lá, porque todas as vagas, apesar de serem pagas as plataformas, vocês conseguem acessar e ver quais as vagas que são ofertadas, o que é esse tipo de trabalho, como que funciona. Então você sempre vai ter horas mínimas, como que vão funcionar essas horas. Como eu falei, a gente tem que sempre lembrar que isso não é um trabalho, é um voluntariado, onde você não está lá para trabalhar para aquela pessoa formalmente, tanto que vocês não têm nenhum vínculo empregatício, não tem nenhum tipo de seguro, não tem nada. Então você realmente está indo por conta própria. Mas, e é onde a gente tem que garantir e saber muito bem, você também não tem obrigação com eles. Então, caso você queira, né, claro que por algum problema, você não vai sair deixando as pessoas na mão, tipo, ah, Cansei, tá? Não vou. Cansei, tchau. claro que assim, se você tiver algum problema, não gostou da acomodação, as pessoas não estão te tratando bem, você não é obrigado a ficar naquele lugar. Saibam disso, vocês não são obrigados a ficarem numa vaga caso vocês tenham algum problema. Não tem vínculo empregatício nenhum. Como eu falei, nessas plataformas vocês vão sempre poder ver essa relação, mas como funcionam, qual é a regra para as horas? No mínimo, vocês vão trabalhar e acho que uns 15, 18 horas, é onde eu vejo vagas que trabalham um pouco. E as vagas, no máximo, vocês podem trabalhar 32 horas semanais. Então, isso é o máximo. Passou disso, tá fora do intercâmbio voluntário, já é uma relação de emprego, você já pode cobrar seus devidos direitos. Ou sair daí, porque não é pra você trabalhar tanto assim não, gata. Também é obrigatório ter um dia de folga na semana, lembrando que isso que eu estou falando é no mínimo. Às vezes, dependendo das especificidades da vaga, vocês vão conseguir encontrar sim vagas onde vocês vão poder trabalhar, vagas onde vocês vão poder sim ter mais dias de folga, mais do que um. Mas o mínimo é um. Quanto tempo você pode ficar nessa vaga? De novo, aqui eu vou bater num ponto de que isso vai ser combinado antes com o seu anfitrião. Então, perguntem o máximo possível. Geralmente, nessas plataformas, você indica o tempo, onde, quando você for aplicar, o tempo que você vai chegar, quando que você vai embora. Mas existem voluntariados tanto de 2 dias, uma semana, quanto voluntariados que você pode ficar até 3 meses no lugar, 2 meses. Outra coisa legal desse tipo de intercâmbio é que você pode fazer ele em dupla. Então você pode viajar com seu amigo, com a sua namorada, com seu pai, com outras pessoas, o que eu acho que é uma coisa bem legal de se fazer. Você pode ir sozinho ou pode ir em dupla. Então, bom, basicamente essa é a apresentação do intercâmbio voluntário, o basicão. Agora eu vou falar para vocês alguns pontos que eu acho que é importante a gente considerar e mandar a real sobre esse tipo de intercâmbio também. Vamos começar falando sobre essa palavra intercâmbio. Por que algumas pessoas chamam isso de intercâmbio e talvez vocês estejam se perguntando, não tenha ficado claro no vídeo. Um exemplo que vocês podem ter é o espaço Schengen, não sei se é assim que fala, que é onde contemplam os países mais famosos da Europa, Portugal, Espanha, Grécia, esses países assim, que a galera conhece mais. Você pode ficar, por exemplo, até 3 meses com o visto de turista sem precisar renovar. Então, eu posso muito bem pegar uma vaga de voluntariado para eu ir treinar espanhol num hostel lá na Espanha, ficar atendendo na recepção enquanto eu tô lá na Espanha e o que eu gastei foi basicamente a minha passagem e o que eu for gastar lá. Então, é aí que as pessoas transformam esse tipo de viagem em um intercâmbio. Então, essa questão desse nome intercâmbio voluntário depende muito de qual é o seu objetivo, como que você vai fazer. Como que você vai combinar os países, porque essas vagas também não são vagas que você vai ficar 6 meses, um ano. A ideia são ser trabalhos rápidos. Então, quando a gente pensa em intercâmbio, às vezes a gente pensa em um tempo muito maior, de um ano, 6 meses, e você não vai conseguir fazer isso em uma vaga só. O que dá para fazer é ficar intercalando entre as vagas, ficar 2 semanas numa vaga, um mês numa vaga, 3 meses na outra. Então, o grande barato desse intercâmbio, barato de ser barato mesmo, é porque você não vai precisar gastar ali com agências para encontrar uma família para você. Às vezes, esses custos todos com visto, muita coisa que tem que ser resolvida, você acaba tirando, porque o intercâmbio voluntário ele não é tão formal quanto esses outros intercâmbios. O intercâmbio voluntário é sim um intercâmbio onde você
tem que ter um pouco mais de responsabilidade, você tem que saber aonde que você está indo, e é também aonde eu vou deixar a minha dica para vocês. Muitos influenciadores aqui na internet, no YouTube, Instagram, enfim, vendem uma ideia um pouco falsa de que é o intercâmbio mais barato, você não precisa de nada. É claro que dá para baratear muito. O que eu não indico? Eu não indico você ir sem ter um plano, porque basicamente não existem regras, então você tem que depender da boa vontade, do caráter, muitas vezes, de terceiros. E às vezes a gente sabe que isso é complicado. Então, existe sim gente que vai querer que você trabalhe mais, que vai te explorar, assim como existe ao contrário. Por isso que eu falei lá no início do vídeo que é muito importante vocês saberem que vocês não são empregados dessas pessoas. E caso vocês achem que tem algum trabalho que não é para fazer, vocês não façam. Se é uma coisa que você acha que está sendo explorado, você acha que você está tendo problema, arruma suas coisas e sai. Que é o ponto onde eu vou bater, que você tem que ter uma reserva, porque esse tipo de viagem, esse tipo de trabalho e de intercâmbio, você tem que sim se garantir. Uma coisa que a minha mãe sempre me falou e que eu levo para a vida é: não saia de casa sem ter certeza que você tem como voltar. Isso vale para ir pegar uma balada ali na esquina da sua casa, quanto ir para outro país, quanto atravessar o oceano. Saibam que vocês tenham para onde voltar. Garantam isso, porque é isso que vai dar a confiança e segurança para a viagem de vocês. As pessoas falam sobre planejamento de viagem, não é à toa. Então, você ter uma reserva de emergência, você ter um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, é muito importante. Eu não indico para ninguém que vocês vão achando que vai ser tudo mil maravilhas. Um exemplo disso é um amigo meu foi para a Espanha, para Madrid mais especificamente, no primeiro voluntariado dele, e ele não gostou. Acabou que o mochilão que ele tinha planejado saiu um pouco do curso, ele acabou fazendo outra coisa no meio, mas ele tinha o dinheiro, ele teve como achar outras pessoas, ele tinha uma rede de apoio. Então isso aqui não é para desencorajar ninguém a fazer, muito pelo contrário. Mas vão sabendo de tudo isso para vocês não se iludirem e ficarem com uma falsa ideia de que é o intercâmbio mais barato, de que é mil maravilhas. Você vai trabalhar sim, você vai ter uma troca sim, talvez você tenha uma experiência muito legal sim, mas é claro que a gente tem que estar atento sempre para todas as possibilidades, porque é aí que a gente evita o perrengue e o estresse. Então, sabendo disso, vamos falar da parte boa do intercâmbio voluntário, porque até agora eu só meti o pau, né? Falei, gente, o intercâmbio é muito legal, que vocês vão adorar. Meti o pau no intercâmbio. Mas é melhor vocês saberem do que chegar lá e ser surpreendido na hora, né? Eu acho. Para quem que esse intercâmbio pode ser bom? Vamos falar aqui, é uma forma de baratear a sua viagem. Quando a gente faz uma viagem, existem 3 coisas que são os mais caros: a locomoção, sua passagem ali, a hospedagem, que tá ali junto, e a sua alimentação. Todos esses 3 pontos são os pontos onde a gente pode encarecer ou baratear a nossa viagem. Essa forma de intercâmbio é uma forma de baratear a sua viagem, porque você pode fazer uma viagem, às vezes na faculdade, de férias, de um mês, pelo Brasil. Às vezes, para gente que está aqui no Brasil, a gente só tem que pagar uma passagem de ônibus para algum lugar e às vezes nem precisa ser muito longe. Pessoas que também querem fazer mochilão é uma outra forma muito legal de explorar esse tipo de intercâmbio, porque você vai estar passando por várias cidades, vários lugares, você pode ir pulando de vaga em vaga, conhecendo várias pessoas, fazendo networking, que também é muito legal, que esse tipo de intercâmbio possibilita você. Outra coisa muito legal é que ele te bota diretamente em contato com pessoas de todo mundo, porque a maioria das vagas são de hostel, mas também existem várias outras vagas que vocês vão poder, centro holístico, existem vagas para praticar yoga, existem vagas para você ir ver a aurora boreal no Canadá. Então, as possibilidades são infinitas. Eu sugiro que vocês deem uma futucada nesses sites e já vão olhando quais os tipos de vaga, porque quando vocês olham e vão vendo as vagas, como que é fornecido, vocês vão entendendo melhor. Para quem quer fazer transição de carreira, também é muito legal, porque às vezes você quer aprender uma habilidade nova ou está aprendendo uma habilidade nova, por exemplo, em marketing, você está pensando em fazer uma transição de carreira e não tem muita certeza, você pode pegar um voluntariado para fazer um teste, ver se você se adapta, se você gosta daquela forma de trabalho ou se não. Você está visando aí também a vida de nômade digital, o intercâmbio voluntário é uma ótima maneira de você começar a se estabelecer, porque você pode ficar viajando no tempo que você não está trabalhando no seu voluntariado, você pode se dedicar ao seu trabalho e ainda não ter que pagar por moradia nem alimentação às vezes. Existem vagas que te dão café da manhã, almoço e jantar. São raras, mas existem.
E existem as mais comuns, que é dar pelo menos o café da manhã. Então também, se você está pensando em começar nessa vida, é uma ótima forma de ir. E também dá para fazer um test drive, caso você esteja pensando nessa vida de nômade, pensando nessa vida de mochileiro. Você pode começar por uma viagem aqui pelo Brasil mesmo, só para testar, como que não quer nada, ver se você se identifica, porque às vezes a gente já vai direto para outro país, quero falar inglês, quero falar espanhol, e acaba que às vezes não é isso que você quer, e tudo bem não ser isso que você quer, é isso a vida, a gente experimentar, testar e ver se a gente se sente bem ou se a gente se sente mal. Para quem quer aprender coisas novas, então existem vagas onde você vai precisar cozinhar, por exemplo, vagas onde você vai trabalhar com jardinagem. Eu falei que existem pessoas de má fé, né? Mas também existem pessoas muito legais dentro desse tipo de intercâmbio e de viagem que vocês vão conhecer, que vocês vão aprender muita coisa. Tem várias vagas que vocês podem ter idiomas, eles te ensinam a fazer drinks, eles te ensinam a cultivar. Tem muito permacultura, projetos de permacultura? 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 Então, caso você queira aprender também uma nova habilidade, também é uma forma muito válida de você fazer isso e sem também ter que investir muito nisso. Existem vagas para todo o gosto, para todos os bolsos, para todos os tipos. Existem vagas onde você vai ter que dividir a acomodação, que é muito comum nesse tipo de voluntariado, inclusive vão preparados porque quartos privados são difíceis. Então, caso você seja uma pessoa que valorize muito isso, saibam que existe, mas as suas opções são um pouco mais limitadas. Vagas em grandes centros, como capitais, lugares que são muito disputados, que as pessoas querem muito ir, geralmente são vagas onde tem menos benefícios. Então, se você for uma pessoa que liga muito para os benefícios, que você quer muito coisas em troca, receber muitas coisas, saiba que essas vagas estão geralmente mais no interior e tal. Mas existem, por exemplo, guest house. Você vai e fica na casa de alguém, sei lá, no interior da França para aprender francês por um mês. Imagina que legal, né? Então, é uma forma, sim. Às vezes você está pensando em se mudar para um país, ou você também quer conhecer com mais calma, com mais tempo, aquele país determinado. Também é muito legal porque você sempre vai conhecer pessoas locais. Então, você sempre vai ter aquele olhar além do turismo. Porque eu não sei vocês, mas eu gosto muito do tipo de viagem onde você não vai só para os lugares famosos. Por exemplo, eu vou para o Rio de Janeiro, você lá, no Bondinho, no Cristo Redentor. Tudo isso é muito legal, mas eu acho que viajar é você vivenciar a cultura daquele lugar, comer a comida que eles comem. Então eu acho que essa forma de intercâmbio te aproxima muito mais desse tipo de viagem. Então, não é que o intercâmbio voluntário ele é bom ou ele é ruim. Somente depende de qual estilo de viagem que você quer, qual estilo de viajante você é, o que é importante para você. Então é muito importante a gente se conhecer, saber quais são os nossos limites, quais são as nossas regras. Talvez eu te sugiro fazer uma lista de coisas que são inegociáveis e coisas que são negociáveis e ir procurando a melhor vaga a partir disso. E deixo meu aviso para, se você for usar essa vaga, se você for usar esse intercâmbio para sair do país, tome muito cuidado. Sobre o visto, hoje em dia já tem, por exemplo, na Inglaterra, o Tier 5, que é um visto que te permite ficar até um ano fazendo intercâmbio voluntário em Londres legalmente. Então, caso você queira ir morar em Londres por um ano, quem sabe, sem investir muito dinheiro, talvez essa é uma forma. E o Tier 5, que ele é regulamentado pelo governo, você vai poder ficar um ano lá na Inglaterra, morando legalmente e podendo aproveitar tudo que morar na Inglaterra tem para oferecer. Então, caso essa seja uma ambição sua, já fecha esse vídeo aí, mas deixa o like antes, não fecha agora não, espera acabar e deixa o like. Mas assim que acabar o vídeo, já bota lá no Google, sabe? Tier 5 e procura todas as especificações. Eu posso trazer um vídeo só sobre o Tier 5, mas já fica aí a nível de curiosidade para caso vocês queiram pesquisar e saber melhor sobre esse tipo de visto, que eu acho que hoje em dia deve ser o único lugar que tem, o único país que tem uma regulamentação desse tipo de visto. Porque hoje em dia os países ainda não entendem muito bem como funciona essa troca e essa relação entre o voluntário e o anfitrião. Se é um trabalho mesmo, se não é, às vezes isso fica um pouco confuso para os países e, consequentemente, é um pouco difícil de regulamentar, assim como outros intercâmbios, como, por exemplo, o intercâmbio de au pair, não tem regulamentação certinha na Europa, não em todos os países, claro. Já nos Estados Unidos tem uma regulamentação, tem regras,
onde você vai ter pré-requisitos, direitos e deveres, é uma coisa mais pautada pela lei. Então, quando é mais pautada pela lei, é um pouco mais fácil da gente se garantir. E aí é onde eu volto a falar sobre o que a gente já falou antes. Se garantam, não vão achando que é mil maravilhas, que é um intercâmbio que você não vai ter custo. Talvez você encontre pessoas muito legais e a sua experiência vai ser incrível, que é o que eu vejo, na verdade, a maioria das pessoas falando, mas também eu vejo muita gente se iludindo e achando que você vai ser uma coisa fácil, você vai ficar de graça num lugar, e isso nem sempre é verdade. Bom, então o vídeo foi esse sobre intercâmbio voluntário. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu tenho uma novidade que é, eu tenho uma viagem chegando aí bem próxima, tá bem próxima assim mesmo, tá muito pertinho. Então, caso você queira acompanhar essa viagem em real time, em tempo real, vai lá me seguir no Instagram, que eu vou ver se eu, durante a minha viagem, eu vou interagindo com vocês, vou botando perguntas, caixinha de perguntas, pra gente poder interagir. E eu sei que as pessoas geralmente gostam muito de ver a viagem quando acontece, né? Quando tá acontecendo. Vai ter conteúdo aqui no canal, mas sempre acaba demorando, porque na viagem provavelmente eu não vou ter tempo de editar, de poder trazer tudo em real time. Então, para você acompanhar essa minha viagem... Ah, eu não falei para onde vai ser, né? Eu vou pro Uruguai, para Montevidéu, vai eu e uma amiga minha. Então, se você quer dicas do Uruguai, o que fazer lá, fica ligado que vem aí nos próximos vídeos dicas sobre o Uruguai, vou postar vlog. E me segue lá no Instagram para você não perder nada disso, caso você goste. Além de me seguir no Instagram, me segue aqui também, quer dizer, aqui não é segue, é quem inscreve, né? Se inscreve aí para me ajudar a continuar trazendo conteúdo para vocês. Então é isso, gente. Um beijo, espero que tenha ajudado aí com as dicas do intercâmbio voluntário. E caso vocês decidam fazer, me manda um depoimento, porque eu sempre vou gostar de saber e de poder ajudar. Falou e até o próximo vídeo.